Olá, desbravadores da internet, eu sou o Jonas Bergamini e esse é o canal Desbravando. Nesse vídeo nós vamos estudar a especialidade de vírus, aproveitando esse momento em que vivemos, nessa situação diferente em que nós estamos há alguns meses já. Nós vamos estudar essa especialidade de vírus. Como ela é de estudos da natureza, você pode usar em qualquer cartão em que peça uma especialidade de estudo da natureza não realizada anteriormente. Mas antes de estudá-la, eu vou mostrar para vocês um presentinho que a ADVX mandou para a gente aqui do canal, uma mochila do JA, personalizada com os logos do JA. Então ela vem com o nome Jovem Adventista, alcinha personalizada, almofadada, onde você pode colocar os seus dados pessoais. E o legal é que você pode personalizar essa mochila com o logo da sua sociedade jovem, com as cores da sua igreja, do jeito que você quiser. Então aqui na descrição do vídeo você pode encontrar as redes sociais e o site da ADVX, entre em contato com eles e padronize a sua sociedade jovem aí da sua igreja, ou seu clube de desbravadores ou clube de aventureiros. Beleza? Além da mochila, você vai perceber no site deles que eles têm outros materiais, eles têm outros materiais que eles podem personalizar de acordo com o que vocês precisam. Então agora, pegue seu papel, pegue sua caneta, vamos estudar a especialidade de vírus. Então agora a gente vai para a primeira parte da especialidade. Eu separei a especialidade em duas etapas para não ficar um vídeo muito longo. Então a gente começa a especialidade de vírus justamente definindo o que é vírus, né? Bom, a palavra vírus ela vem do latim, que significa veneno ou toxina. Na época que as doenças virais começaram a aparecer, a ciência, né, os médicos da época não entendiam, porque eles não viam nenhum agente causando doença nas pessoas, a microscopia ainda era recente, não tinha uma ampliação suficiente para ver os vírus, então eles acreditavam que era um veneno, né, uma toxina que causava aquelas doenças. Bom, os vírus eles não têm um metabolismo, né? Metabolismo são reações químicas provenientes da vida, e os vírus não têm esse metabolismo, a não ser que ele esteja dentro de outra célula, né? Então ele aproveita o metabolismo de outra célula para que ele possa fazer principalmente a reprodução viral. E eles são acelulares, isso quer dizer que eles não são feitos de células, né? E até existe um grande debate aí se vírus é classificado como um ser vivo ou não, mas a princípio nós temos algumas linhas de pensamento dentro da própria ciência, mas a princípio assim ele não é considerado um ser vivo, até ele nem tem um reino, né, para as espécies de vírus do nosso planeta. Vamos ver um pouquinho sobre a estrutura viral, né, porque existem algumas estruturas particulares aí dos vírus. Bom, os vírus têm material genético, então tem um DNA, um RNA, e tem vírus que tem os dois. Então tem vírus que tem só DNA, tem vírus que tem só RNA e tem vírus que tem os dois. São poucos os que tem os dois, mas existem também. Certo? Ele é composto. Então lá o DNA está aqui no meio, ó, essa espiral vermelha nesse desenho. Nós temos o capsídeo, que essa parte é representada em verde aqui, ela está parcialmente aberta para que a gente possa ver o DNA, mas o capsídeo são estruturas de proteínas, cada bolinha é uma proteína que envolve, protege esse DNA. O vírus não tem mais nada. Se a gente for olhar para uma célula simples, até uma bactéria, que é uma das mais simples que existem, tem mais estruturas do que o vírus, né? E aí alguns têm essa membrana, que são chamados de vírus envelopados. Tem uma membrana parecida com a membrana plasmática das células dos animais, justamente para ajudar no mecanismo de infecção, de proliferação do vírus. E algumas outras espécies de vírus têm essas pontinhas, essas espículazinhas aqui chamadas de peplômeros. Elas são feitas de glicoproteína. A glicoproteína é uma mistura, é uma substância que é uma mistura entre açúcar e proteína. E também é feita de lipídios. Lipídio é a gordura. Tem uma outra imagem, que tem uma outra... na verdade, essa imagem viral é muito popular. As crianças aprendem na escola, nos adolescentes na escola, no ensino médio, no Fundamental 2, usando essa imagem aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Então, morfologia, né? Formato. Existem vários tipos de formato de vírus, né? Isso vai de acordo com o tipo de doença que ele vai causar. Aqui a gente tem alguns, ó, aí nós temos alguns representantes, ó, vírus da poliomielite, vírus do tabaco,
Dessa estrutura que ele é bem característico, que são vírus bacteriófagos, são vírus que atacam bactérias. Nós temos aqui o vírus da gripe e o vírus HIV. Então, alguns representantes de algumas formas básicas de vírus. Tá? Então, nós temos um chamado icosaédrico, então a gente pode olhar esse aqui, ó, que é o vírus da poliomielite. É um vírus icosaédrico por conta do seu formato, da sua disposição. E você pode ver que ele tem um RNA, ó, tem um RNA e é envolvido por um capsídeo de proteínas. Aí nós temos os helicoidais, também chamados de filamentosos, que nós temos esse representante aqui, ó, que é o vírus que ataca o tabaco. O tabaco é uma planta. Então nós temos o RNAzinho aqui, espiralzinho, e o capsídeo aqui de proteína, representado por uma cor diferente. Um outro formato são os vírus envelopados. São os vírus que imitam a membrana plasmática das células dos animais, ou das plantas também, né, para poder facilitar o processo de infecção. Esse aqui, da gripe, ó, tem RNA no seu interior, tem também um capsídeo lá dentro e também é envolvido por uma cápsula de glicoproteínas, né, imitando o dos animais. Dentro aqui do HIV também, ó, nós temos o RNA envolvendo o capsídeo de proteínas e ainda por fora a membrana, imitando a membrana plasmática. E esse aqui, que eu já tinha dito, o bacteriófago que infecta bactérias. Dentro dessa espécie aqui tem DNA. Ele é chamado de bacteriófago ou vírus cabeça e cauda. Então essas são as formas básicas dos vírus. Tudo vai depender da doença que ele vai causar, na verdade, da espécie. Certo? E esses vírus, eles, na verdade, nós temos pouquíssimos vírus que são tratáveis, né? Mas o que a gente usa de comum é vacina, mas na verdade vacina não cura, né? Vacina não trata. A ideia da vacina é prevenção, né? Então as vacinas, elas são soluções médicas utilizadas há muitos anos, há mais de 100 anos, e elas são eficazes para prevenir infecções virais. Então, o ideal é produzir vacinas para prevenir uma doença viral. E as vacinas fazem o quê? Então elas vão utilizar, a ciência, né? Os cientistas vão utilizar vírus inativados, ou vírus atenuados, ou até subunidades, né? O vírus quebrados, um vírus fragmentado. E agora tem até uma tecnologia nova, aí, uma vacina, que usa um RNA mensageiro, um RNA que carrega uma receitinha de uma proteína que pode prevenir contra a doença. Então, uma vez introduzido no indivíduo, esses componentes da vacina, eles são capazes de estimular o organismo a produzir uma resposta imunológica. Então, a gente toma uma vacina contra uma doença X, e essa vacina estimula o corpo do ser humano a produzir anticorpos específicos para essa tal doença. E aí, quando a pessoa for infectada por essa doença, ela vai estar preparada para receber essa carga viral e provavelmente ela não fique doente, e se ficar, vai ter sintomas leves. E se a gente for olhar no calendário de vacinação das crianças, tem várias que são assim. Uma delas é a catapora. Então, quantas pessoas tomaram a vacina da catapora na infância e mesmo assim desenvolveram a catapora na infância também, mas com sintomas leves, né? Se não tivesse tomado vacina, os sintomas seriam muito, muito, muito piores. Falando de reprodução viral, os vírus, eles têm dois tipos básicos aí de reprodução. Nós temos uma reprodução, um ciclo curto e um ciclo longo. Esse é o ciclo curto, chamado de ciclo lítico. Você aprende na escola isso aqui. Aprende no ensino médio, aprende no Fundamental 2 também. E o ciclo lítico, ele tem essa sequência aqui, ó. Então aqui tem um bacteriófago sendo representado, porque é o mais comum, mais popular dos livros de ciências, de biologia, da escola. Então o bacteriófago é aqui uma bactériazinha sendo representada. Então o bacteriófago, ele vai acoplar na célula, ele vai injetar o seu material genético, que nesse caso é um DNA. Esse DNA viral, ele vai tomar o controle da célula bacteriana, e ele vai começar a usar o conteúdo da célula bacteriana. Isso serve para todos, né? Então o vírus da gripe faz isso nas nossas vias aéreas. Então ela usa as células das vias aéreas para fazer esse ciclo aqui. Aí o DNAzinho toma o controle, começa a fabricar as proteínas virais, ele consegue multiplicar o seu DNA, fazer várias cópias dele. E olha só, com essas proteínas que ele vai fabricando, ele vai construindo novos corpinhos, olha só, novos capsídeos, aqui nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5 novos vírus. E aí cada material genético que foi copiado entra dentro de um capsídeo. E aí a célula fica tão gordinha, com tantos vírus, que ela rompe e ela morre. A gente chama a morte celular, assim por explosão, né, de lise. Ó. Então a lise celular, a quebra, o rompimento, a morte da célula e a liberação desses vírus.
Então esse aqui é o ciclo curto, é o ciclo chamado de ciclo lítico. Aí a bactéria morre e os vírus saem, e cada vírus vai fazer uma nova reprodução em uma outra célula. Esse aqui é um desenho simplificado, sem muitas explicações, mas dá para perceber bem. Então, a etapa 1, o vírus acopla, a etapa 2, ele injeta o material genético. Na etapa 3, olha o vírus influenciando na atividade genética da bactéria ou da célula, produzindo novas cópias de DNA viral, produzindo proteínas para formar os capsídeos, os corpinhos dos vírus. Então, esses vírus matam a célula e saem para o espaço externo para poder continuar o seu ciclo reprodutivo. Certo? Agora sim, tem um videozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo ativar. Uma animaçãozinha bem simples, ó. O vírus injeta o material genético, ele se duplica, forma os novos capsídeos e aí é bem rapidinho. E aí os vírus saem. Deixa eu fazer por mais uma vez para vocês verem, ó. Com mais calma. É uma animação bem rapidinho. Não dá nem tempo de explicar. Mas essa é a ideia da replicação viral, ciclo curto, que é o ciclo lítico. Certo? E aí vem o ciclo lisogênico, que é um ciclo mais longo. Na verdade, ele está associado ao ciclo lítico. Mas olha só como acontece. Bom, nós temos, nesse caso, a célula bacteriana, mais uma vez é um bacteriófago que está sendo representado. O vírus ele se acopla, injeta seu material genético. Só que o ciclo lisogênico, antes de seguir a etapa curta, ele fica em repouso. Ele fica lá, camuflado dentro da célula, acoplado no DNA da bactéria ou da célula, se for um vírus de outra região do corpo, né? Na verdade de células do corpo humano ou de um animal. E essa célula vai se reproduzir, ela vai fazer mitose, ela vai fazer várias cópias normais, porque o nosso corpo está em constante renovação de tecidos e as células estão se multiplicando. Então ela se multiplica 1, 2, 3, se divide 3, 4, 5, várias vezes. Então ela faz várias multiplicações. E quando a célula se divide, ela faz uma cópia do DNA viral também. Então se uma célula gerar 1000 células, essas 1000 células vão ter o DNA viral. Certo? E aí ela se multiplica uma vez, aqui tem 2 multiplicações sendo representadas, mas elas podem se multiplicar centenas, milhares de vezes antes de o vírus, o DNA viral tomar conta da célula. Então o ciclo lisogênico a gente chama de ciclo longo. É um ciclo que demora um tempo. Então às vezes a pessoa fica ali anos com aquela doença. Na verdade ela nem manifesta a doença, né? Ela fica ali anos infectada pelo vírus, mas sem desenvolver a doença. E aí, do nada, na verdade, nem existe uma explicação, nem existe um porquê, a ciência nem descobriu como que isso acontece, e aí, do nada, de repente, o vírus, o DNA viral fica ativo e ele começa a se replicar, começa a produzir os seus capsídeos e então ele mata a célula. E isso aqui está representado com uma imagem, né? Mas lembra que eu usei de exemplo aqui? De tantas multiplicações, no final nós temos 1000 vírus. Então imagina agora esses 1000 entrando nesse ciclo de reprodução, né? Eles saem do ciclo longo e entram aqui no ciclo curto, produzindo novos DNAs virais, novos capsídeos e novos vírus montadinhos, e eles matam as 1000 células, dando origem a centenas de milhares de vírus. Certo? Então nós temos o ciclo curto, que é o ciclo lítico, e o ciclo lisogênico, que tem essa pausa. Ele espera a célula se multiplicar várias vezes, multiplicando junto o seu DNAzinho ou o seu RNA, para depois fazer essa multiplicação e mata então a célula. Certo? Agora, vírus tem tratamento? Bom, o comum é a vacina, né? Então, existem muito mais vacinas do que remédios para tratamento de vírus. Bom, vacina, como eu já disse, não trata, né? Vacina previne, ela estimula o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Agora, existem, assim, alguns remédios. Então, por exemplo, tem um remédio contra o vírus da herpes, né? Nós temos também um remedinho que combate o vírus da hepatite C. Nós temos um outro remédio aqui que também combate o vírus da gripe. E alguns, né, que na verdade chamamos de seed coquetel, nós temos vários remedinhos que tentam combater o vírus da AIDS. Então, a gente não pode dizer que não existe remédio para vírus, existem, mas eles são muito específicos. São pouquíssimas doenças que têm remedinhos que ajudam o combate, né, da infecção viral, mas o que se tem, na verdade, são as vacinas, que são agentes preventivos. E existem doenças que estão tecnicamente erradicadas, como, por exemplo, a varíola, a poliomielite, a difteria e a rubéola. Essas são 4
doenças que estão praticamente erradicadas, não se vê mais casos dessas doenças. Porém, elas não estão totalmente sumidas. Se as pessoas deixarem de se vacinar, deixarem de se cuidar, essas doenças podem voltar. Por isso que é muito importante cumprir o calendário de vacinação, vacinar as crianças, né, para poder deixar essas doenças longe da população humana. E a especialidade pede para a gente fazer uma comparação: sarampo, catapora e rubéola. Então, para uma pessoa, né, desatenta, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas na verdade eles têm algumas coisas diferentes. Então a gente começa pelos sintomas. O sarampo tem febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, que é nariz escorrendo, pode dar conjuntivite nos olhos, conjuntivite, lesões na pele. E a catapora tem uma febre moderada, abaixo de 38,5, e lesões da pele. Pensa, olha só, catapora não tem coriza, não tem conjuntivite, é diferente. E a rubéola tem uma febre mais baixa, de todas as que tem febre mais baixa, e também tem lesões na pele. Então olha só que interessante, à primeira vista parecem iguais porque todas têm lesões na pele, certo? Mas na verdade elas são diferentes. Vamos para outra aqui, ó. Então, por exemplo, as lesões. Então vamos diferenciar as lesões. Então, sarampo tem manchas vermelhas, surgem primeiro no rosto, atrás da orelha e depois se espalha por todo o corpo. Essas manchas são brancas, ó, pus uma imagem aqui, ó, do sarampo. São brancas na mucosa bucal, que vão aparecer ali depois de 1 ou 2 dias, então vem as manchas no corpo, parecidas com essa. A catapora, ela dá muita coceira e apresenta bolhas bem pequenininhas que coçam demais. Então depois, quando a doença já está do meio para o final, vai fazer uma casquinha nessas lesões que fizeram bolhas, né? E aí, quando aparece essa formação de casquinha, quando a doença é muito transmissível, está no auge da transmissão. Olha a imagem aí, você vê que é diferente realmente o tipo de lesão do sarampo, né, e da catapora. Quem teve catapora sabe bem. A rubéola já tem lesões bem pequenininhas, avermelhadas, que começam no rosto e depois espalham para o corpo. E tem uma coceira leve, nem se compara com a coceira da catapora. Certo? Aí você tem uma imagem aí que você pode ver até que parece, né, com o sarampo, assim, à primeira vista. Mas quem tem a doença consegue relatar a diferença entre elas. Então nós já vimos os sintomas, as lesões. E agora vamos pensar na transmissão. Como que se transmite sarampo, catapora e rubéola? Na verdade, as três são transmitidas da mesma forma. Por contato direto, né, com a saliva ou com secreções respiratórias. Então, por gotículas até do ar. Então, a catapora também é transmitida, além das secreções respiratórias, a catapora também é transmitida por contato com líquido dentro das vesículas. As vesículas, as lesões, né, as bolhas. Então, se você tocar em alguém que tem lesões, essa bolha estourar e você entrar em contato com esse líquido, você pode ser contaminado com esse líquido aí. Agora, existem vacinas para essas três doenças. Então, nós temos a tríplice, que a criança toma bem no começo da infância. A tríplice viral, ela previne justamente contra sarampo, rubéola e cachumba. Nós temos a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e catapora, que também pode ser chamada de varicela. E aí, não existe remédio, né? As pessoas acabam tomando remédio para diminuir os sintomas, diminuir a coceira, diminuir a febre, diminuir a dor, mas o que garante que a doença seja leve, pelo menos, ou que para a pessoa não ter essas doenças, o ideal é tomar a vacina ali na infância, que vai prevenir durante toda a vida da pessoa. Certo? Então essa foi a primeira parte da especialidade. Para ela não ficar longa, a gente para por aqui. Tá? E daqui a pouquinho, daqui a uns dias, eu posto a parte 2 da especialidade para a gente concluir. Ok? Então até daqui a pouco, até mais tarde, com a parte 2 da especialidade de vírus.